Olá, bom dia a todos. Me chamo Charles Daniel do Voisin e estou na live da SIC das 10h30. Olá, muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Essa é a live das 10h30 da SIC. E o nosso assunto de hoje, estratégias jurídico-financeiras em tempo de pandemia. E o nosso convidado é graduado em Direito Civil, mestre em Direito Processual Civil, ex-presidente da OAB Subseção de Cascavel e atualmente conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Paraná e sócio da Murbach Advogados Associados, Dr. Charles Daniel do Voisin. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Agradecer a Deus, o dom da vida, a saúde, e também não poderia deixar de agradecer a oportunidade que me foi concedida pela diretoria da SIC, e aqui saúdo o nosso presidente, Michel Lopes, nosso vice-presidente, o Genésio Pegoraro e toda a sua diretoria. Também gostaria de mandar um abraço ao Dr. Juliano Murbach, sócio, meu amigo pessoal, sócio da Murbach Advogados, e em nome do Dr. Juliano, saúdo todos os meus colegas de trabalho. Doutor, eu quero fazer um cumprimento especial a todos que nos acompanham. A gente vai utilizar duas plataformas para essa transmissão ao vivo, por aqui pelo Instagram e também pelo Facebook, e já agradecemos a todos pela audiência. Doutor, a gente vai falar de um tema que é bastante amplo e que ele está em evidência, principalmente no momento tão difícil, e tão especial que a gente vive, gerado a partir dessa pandemia que atingiu o mundo, que é estratégias jurídico-financeiras em tempo de pandemia. Doutor, então, como a pandemia impactou contratos nas empresas? Bom, primeiro, importante esclarecer que essa crise que assola o setor empresarial não é de hoje. O empresário já sofre isso há alguns anos. A pandemia acabou agravando essa situação. Agravou mais para determinados segmentos, atingiu mais determinados empresários, mas de qualquer sorte impactou em toda a sociedade empresarial. Então, nós precisamos buscar aqui alternativas, algumas judiciais, outras extrajudiciais, mas maneiras pela qual o empresário venha a suplantar essa dificuldade. Você imagina hoje o empresário, ele não dorme direito, ele tem todo um estresse, ou carrega toda uma carga de estresse, porque ele está mais preocupado na administração do passivo, em pagar uma conta, no boleto que vence amanhã, ou que está vencendo hoje, do que necessariamente empreender. O empresário, ele está vocacionado à sua atividade fim, quer comprar, quer vender, quer administrar o seu produto, não necessariamente lidar com dívidas. E esse, sem dúvida alguma, está sendo aí um dos grandes desafios em tempos agora de pandemia, porque se já vivíamos um momento de crise, a pandemia ela acabou complicando ainda mais essa situação. Então, esses contratos, essas situações que envolvem relação com o fornecedor, relação com o banco, elas precisam ser administradas. Eu até costumo dizer, Jean, e quando atendo ou converso com um empresário, que a gente se utiliza, por exemplo, num comparativo, porque alguém pergunta, mas quais são essas alternativas, quais são essas saídas e soluções? Eu costumo até dizer que não há uma fórmula mágica, cada caso tem lá a necessidade de uma análise específica. Então a gente se utiliza de uma simbologia, por exemplo, se a pessoa está doente ou está com alguma enfermidade, muitas vezes uma aspirina, um antibiótico resolve o problema daquela pessoa. Às vezes, essa pessoa já está com essa doença em grau avançado, e aí não é só um antibiótico, um simples remédio que resolve, tem que ter uma intervenção cirúrgica. Ou pior, essa pessoa realmente está num grau bem avançado daquela doença, e aí ele vai para a UTI, é morfina, é tratamento intensivo. Eu utilizo desse quadro para você, por exemplo, fazer uma analogia à empresa. Às vezes a empresa está no início das suas dificuldades financeiras e as soluções, as saídas, elas são mais simples, extrajudiciais, sem um estresse maior.
Às vezes não, às vezes depende da situação econômica e do momento econômico daquela empresa, há a necessidade de uma intervenção mais dura, mais drástica, talvez até intervenções judiciais. E às vezes esse quadro ele é semifalimentar, e aí sem dúvida alguma a intervenção jurídica ela é pontual, drástica, dura, mas sempre pensando o seguinte: o objetivo qual é? A salvação da empresa, garantir que a empresa permaneça em atividade. Enfim, já seriam essas as primeiras considerações para a gente debater nesta manhã de segunda-feira. Muito bem. Quero convidar a todos também que, se tiverem alguma dúvida e queiram apresentar aqui para o Dr. Charles, por favor, fiquem à vontade e mandem o questionamento aqui para a gente, que ele será repassado para o doutor. Então, o assunto de hoje, desse nosso encontro das 10h30 da SIC, que já virou uma tradição na entidade, né, a partir de abril, estratégias jurídico-financeiras em tempo de pandemia. E o nosso convidado é o Dr. Charles, que é um parceiro antigo aqui da nossa casa e que vem falar para a gente, né, dar detalhes a respeito de um assunto que é tão importante. Quais têm sido, doutor, as principais demandas e dúvidas sobre essa questão que tem chegado atualmente aos escritórios de advocacia? Bom, as dúvidas e os anseios do empresário e às vezes das pessoas físicas, dos próprios empresários, essas renegociações, como administrar essas situações envolvendo não só bancos, mas envolvendo fornecedores. E assim, existem diversos aspectos jurídicos que podem ser invocados. Você tem o artigo 317 do Código Civil, você tem o artigo 393 do Código Civil, você tem o artigo 378, 388, enfim, você tem um monte de artigos do Código Civil que você vai trabalhar no sentido de revisar um contrato, né? O 478, o 479, o 480 do Código Civil. Você tem, por exemplo, situações que envolvem a aplicação da CDC aos bancos. Então, há princípios jurídicos, o princípio da função social do contrato, o princípio do equilíbrio contratual que envolvem as partes. Você fala de um contrato, né, ele tem essa característica de ser bilateral. O contrato tem que ser justo, tem que ser bom para ambas as partes. Então, há subsídios jurídicos para que você demande judicialmente. A gente sempre aconselha, né, quando nos procuram, de que busque primeiramente uma composição, um acordo, um bom diálogo com o banco, para que às vezes você consiga encaixar aquela dívida, aquele problema financeiro no teu fluxo de caixa. Veja, me preocupa muito, Jean, quando acontecem essas renegociações e às vezes o banco incuta ali juros, taxas, encargos. Eles, mas não se preocupa, porque daqui para frente eu vou colocar ali uma taxa de juros bem baixinha para você. Mas tem que ver o seguinte: e esse passado? E esses contratos que o banco agora quer renegociar e fazer uma confissão de dívida? Não está imbuído de juros, de encargos pesados? Então, nessa hora que a gente sempre recomenda, consulte um advogado da sua confiança, consulte até mesmo o seu contador, para você avaliar se aqueles encargos cobrados não são abusivos. Se você não está confessando uma dívida e tornando muitas vezes ela de difícil rediscussão futura, até mesmo em juízo, porque você está confessando uma nova dívida, você está novando aqueles contratos. Então, muito cuidado com relação a isso. A gente também orienta o empresário quando do aporte de uma garantia. Quando você vem e oferece um bem imóvel, quando você oferece um caminhão, uma máquina em garantia, de um contrato que, por exemplo, às vezes nem garantia tinha. A garantia era um aval, a garantia era da pessoa física, do sócio da empresa. Então, muito cuidado com relação a isso. E, principalmente, alerta ao empresário, garantias de cunho fiduciário. A alienação fiduciária ela é muito perigosa. Por quê? A partir do momento em que o empresário ele confessa uma dívida, ele renegocia um passivo e coloca em garantia, por exemplo, a sede da empresa, a sua casa, um imóvel, ele praticamente ele muda o contexto daquela discussão, ele muda o contexto de uma briga judicial, por exemplo, sobre aquela dívida. E por quê? Porque a alienação fiduciária, que tem lei específica para isso, ela determina que em caso de inadimplência, cabe ao banco fazer o quê? Notificar o empresário. Apresenta uma notificação por cartório.
Veja, os senhores, que não tem demanda judicial. O banco notifica, se você não fizer o pagamento no prazo da notificação, o banco depois ele vai ao cartório, ele providencia a transferência, porque está no contrato, é de lei, né? Existe um decreto-lei que rege a alienação fiduciária, o decreto-lei 911 de 69, ele vai transferir aquele imóvel para a propriedade do banco. Quer dizer, o empresário perde o imóvel sem até mesmo uma discussão judicial. Claro, mas eu não posso entrar com uma ação de revisão de contrato? Mas pode. Mas olha a dificuldade e o problema que envolve isso, porque em tese, quando você assume, né, quando você repassa aquela propriedade ao banco, ela passa a ser proprietária, digamos assim, né, e você está com o bem em confiança. Então, muito cuidado nas renegociações de dívida. A gente orienta sempre o empresário já para que eles se atentem a essas condições. Se pagou muito juros no passado, pleiteie redução. Mas como? Mas pleiteie, pode ter certeza que ali o banco já teve um bom lucro, o banco teve bons rendimentos, ganhou dinheiro com a empresa, com o seu suor, com o seu esforço. Portanto, lute, brigue pela renegociação. A gente costuma sempre recomendar a contratação de um advogado, porque psicologicamente, para o empresário, ele chegar na frente do gerente e dizer assim, olha, não vou pagar, eu quero desconto, eu quero renegociar, é difícil, porque tem aquele laço da amizade, tem aquele contato, quantas vezes tomou cafezinho com o gerente do banco, quantas vezes o gerente do banco facilitou em alguma coisa, e aí você comparece, o empresário comparece e diz, olha, eu não vou pagar, nunca. É difícil para o empresário fazer isso. E muitas vezes o gerente dá uma apertadinha e diz, olha, mas se o senhor não pagar, vai para o Serasa, se o senhor não pagar, vai para o jurídico, vai executar, e daí vem isso, daí vem aquilo, vão penhorar isso, vão penhorar aquilo, a sua empresa vai ficar travada. E o empresário ele não consegue desenvolver esse diálogo a ponto de conseguir uma boa redução. Então a gente recomenda sempre que se faça aconselhar ou acompanhar por um profissional especializado e que conheça desses ditames. O advogado ele já vem e já diz, olha, aqui nós vamos, se o banco executar, nós vamos embargar, nós vamos entrar com uma perícia judicial, nós vamos levantar os juros cobrados, as taxas, os encargos cobrados, nós vamos avaliar aquelas letrinhas pequenas no contrato, e isso, né, nesse diálogo advogado-gerente de banco, né, acaba fazendo com que aquela dívida, aquele valor se reduza, inclusive na esfera administrativa. Muito bem. O Dr. Charles nasceu em Porto União, no interior de Santa Catarina, tem 49 anos, é casado, pai de uma filha e há 35 anos mora em Cascavel. Ele nos acompanha nessa live das 10h30 da SIC, hoje, 31 de agosto de 2020, e fala com a gente sobre estratégias jurídico-financeiras em tempo de pandemia. Doutor, essa situação tão crítica e tão diferente, né, que se abateu sobre o mundo e também no Brasil, fez com que os governos, de uma forma muito rápida e ágil, inclusive surpreendeu a muita gente, né, eles criassem um pacote, né, de ajuda emergencial a empresas e também a pessoas que precisam, né, de um auxílio para poder continuar atendendo a necessidades muito básicas, né? E na questão das empresas, especificamente dos contratos, diante dessa situação toda, há alguma coisa diferente, doutor? Jean, quando nós acompanhamos e as primeiras medidas foram divulgadas pela imprensa dessa intervenção do Estado na economia, na intervenção do Estado nos contratos, na relação entre particulares, muitos advogados e juristas divergiam, porque é complicado você impor regras onde as situações elas variam de caso a caso. Então, por exemplo, um dos aspectos que foi muito discutido é a área de locação, mas nem todos tiveram ou foram afetados pela pandemia. Eu digo, né, por exemplo, você tem um supermercado, o setor supermercadista, ele não sofreu os efeitos, pelo menos não tanto quanto outras empresas, como um bar, um restaurante, e você aplicar uma regra
igual para todos, não me parece justo. O governo, até porque passaram a surgir resoluções e orientações, o Conselho Monetário Nacional começou a editar resoluções, o CNJ começou a editar resoluções orientando os magistrados, e na sequência, no embalo dessas orientações, dessas resoluções, o governo federal também foi editando algumas leis. Você tem a 14010, que é uma lei de junho, de 15 de junho, agora, então recente. A lei, ela trata das questões, por exemplo, de despejo, de segurar um pouquinho os despejos, pelo menos até outubro. Tem algumas questões prescricionais, por exemplo, do uso capião, até porque as pessoas não estão circulando, estão suspensas as regras prescricionais do uso capião, questões ligadas ali também ao prazo de entrega dos 7 dias dos produtos, em face de todas essas dificuldades. Então, assim, o governo criou algumas medidas, algumas leis como essa, a 14010, a 14046, que é uma outra lei recente agora, acho que do dia 24 de agosto, que também visa dar um suporte, né? Visa dar um apoio às empresas que efetivamente foram atingidas. Você tem aí, por exemplo, os setores, como eu disse antes, de bares e restaurantes, o setor aéreo. Tem uma medida provisória do governo, inclusive, dando um apoio, um suporte ao setor aéreo, como renegociar passagens, né? Como postergar essas passagens, ou reembolso dessas passagens. Então, surgiram algumas leis, surgiram algumas intervenções, portanto, do governo federal no setor privado. Mas o que a gente também vem acompanhando de pronunciamentos de ministros do STJ, porque muitas lives, muitos artigos foram publicados fazendo menção a essas intervenções em contratos. E o que eu digo ao empresário, tá, é de que tem que ser analisado caso a caso. Vamos se perguntar, mas eu posso entrar na justiça pedindo, por exemplo, a suspensão do pagamento das minhas parcelas do meu contrato bancário? Eu diria o seguinte: temos que analisar. Mas como assim temos que analisar? Porque a hora que você pede, a hora que você entra com este pedido de suspensão, por exemplo, do pagamento das suas parcelas, você tem que justificar. Se você é do setor, por exemplo, de bares, restaurantes, ou que foi efetivamente afetado em função da pandemia pelo isolamento social, porque um dos princípios que envolve é a questão do isolamento social, onde as pessoas deixaram de circular, e aí o setor de turismo, o setor de entretenimento foi efetivamente afetado, você tem que, portanto, justificar. Eu vi diversas palestras, lives e artigos de juízes, desembargadores, juristas, advogados, expondo muito bem isso, tá? De que tem que ser avaliado caso a caso, né? Eu acompanhei, por exemplo, uma jurisprudência em São Paulo, onde uma empresa ela teve suspensa, decisão judicial, portanto jurisprudência, a suspensão do pagamento do seu financiamento, né? Mas estou falando de uma dívida de 3 milhões de reais, estava parcelado. O juiz determinou a suspensão por 90 dias. Tá? Mas veja, que empresa é essa? Um restaurante. Um restaurante. Então, não basta você ter este problema financeiro e achar que, em função da pandemia, você entra com uma ação, né, declaratória, uma ação revisional, pleiteando a suspensão do pagamento do teu financiamento bancário, que o juiz vai analisar as justificativas, os motivos. Então, tem que ser analisado caso a caso. Mas, enfim, né, de uma forma geral, a gente percebe, Jean, como eu disse também no início aqui da nossa live, que muitas empresas elas já vêm com essa dificuldade financeira de anos. E a pandemia agravou este estágio. Ela acabou dificultando ainda mais, porque muitos empresários vinham pagando os seus compromissos, os seus boletos, as suas dívidas, com o próprio giro. Se esse giro, por exemplo, ele sofreu lá uma redução de 30%, 40%, 50%, você imagina a dificuldade deste empresário em fazer a rolagem da sua dívida, em fazer o cumprimento das suas obrigações. E é nesse momento que o empresário tem que ficar muito atento, tá? Para não ter, né, não vivenciar um quadro falimentar
da sua empresa, que muitas vezes tem seus 10, 15, 20, 30 anos, e num momento de crise, que não é só em função da pandemia, ele passa a ter, né, uma dificuldade maior e não consegue sair. A gente acompanha o mundo empresarial, por isso que eu mencionei que muitas pessoas, que alguns empresários, eles não dormem, eles têm dificuldades, esse estresse é passado para dentro da casa, né? E aí desconta na família. Então a gente sempre recomenda que o empresário ele se faça acompanhar de um contador, de um consultor, de um advogado, para que sentem juntos, discutam aqueles problemas e busquem alternativas para a resolução do mesmo. Reitero, o empresário é muito bom naquilo que faz, principalmente no empreender, mas renegociação de dívida é complexo, é complicado, exige um pouquinho de especialidade, principalmente no que tange aos aspectos legais, né? Citei aqui inclusive novas leis, né? Novos diplomas legais, a 14010, a 14046, que são leis uma semana passada, e às vezes o empresário não consegue acompanhar essas inovações legislativas, que isso fica a cargo dos advogados. Quero dizer a quem nos acompanha que esse conteúdo vai ficar à disposição no canal do YouTube da SIC, a SIC Cascavel, para consultas, né? E ele também vai ficar aqui na série da SIC Cascavel no Instagram, né, no canal do IGTV. Então, quem estiver assistindo e que entende que esse assunto traz informações pertinentes para alguém que conheça, por favor indique, que realmente o conteúdo é extremamente interessante e o Dr. Charles é um grande especialista nisso. Doutor, e quanto ao tema específico desse nosso encontro, quais são as estratégias jurídico-financeiras mais indicadas para enfrentar a crise que nos assola? Bom, eu diria que a gente pode dividir esse tema em duas partes. Uma em relação ao que fazer com as dívidas. Como lidar com o fornecedor, como lidar com os bancos, como lidar com os credores. Ok? E toda empresa, ela possui credores, porque toda empresa compra e vende. Então, a questão é como administrar estas dívidas e essas contas que a empresa cotidianamente realiza. O outro aspecto, o segundo ponto que eu me refiro, seria muitas vezes como otimizar créditos, como angariar recursos. Então aqui, vamos entrar no mérito da questão, seria aquela conta que o empresário tem na gaveta, aquela dívida com alguma empresa que ele tem a receber, mas ele não executou, ele não deu sequência. Eu vou falar aqui das recuperações judiciais também, porque comumente, e do que acompanho, do que eu vejo nas palestras e nas divulgações, e quando se trata desse tema, só se analisa o lado do empresário que requer a recuperação judicial. E aqui eu gostaria de abordar um segundo aspecto, não só esse, mas abordar, por exemplo, o aspecto do empresário que tem o seu crédito arrolado na recuperação judicial. A maioria dos empresários, Jean, ele tem ali o seu crédito inserido, habilitado, um crédito suado, batalhado, um produto vendido, um serviço prestado, e que agora ele está submetido a uma recuperação judicial. Ele vai receber aqueles R$100 ou R$100 mil com 70% de deságio, 10 anos para pagar. Fulminou aquele crédito, evaporou aquele crédito. Então, eu vou tratar desse assunto também. Mas enfim, primeiro, dentro até de uma ordem de prioridade, eu digo ao empresário que tem que se ter um cuidado muito grande com a administração de passivos. Essas renegociações de dívidas, seja no campo administrativo, seja no campo judicial, e aí o administrativo, aquilo que se falava, os empresários e advogados tratavam desse assunto, chamava-se de concordata branca, ou administração de passivos sem a intervenção necessariamente judicial, ou pelo menos sem uma intervenção, por exemplo, da recuperação judicial. Esse trabalho ele é muito importante para a empresa.
Então, o que a gente acompanha no mercado e no dia a dia? O empresário, ele muitas vezes acaba despendendo o seu giro, o fluxo de caixa que ele utilizaria para aquisição de matéria-prima, de novos produtos. Se é uma indústria, precisa de matéria-prima, né? Mas enfim, comércio tem que ter ali a mercadoria no balcão. Muitas vezes o que acaba acontecendo? O empresário, pressionado a pagar as contas, sem esse trabalho de reorganização desse passivo, ele tira o dinheiro do giro, ele tira o dinheiro, ele não compra matéria-prima, ele não compra novas mercadorias, então ele acaba o quê? Ele acaba tendo dificuldades de produzir, de produção, às vezes não consegue atender os seus clientes com a mesma pontualidade que atendia antes, porque agora ele está comprando com mais dificuldade, ele só compra e muitas vezes só consegue comprar à vista, porque lá já não lhe dão prazo. Então ele acaba fazendo o quê? Ele acaba tirando do giro, né, o dinheiro sagrado que ele joga lá para o pagamento de uma dívida com banco ou com algum fornecedor. Então tem que ter muito cuidado nesse aspecto. Eu costumo até dizer o seguinte, que a gente tem que priorizar justamente o dia a dia da empresa. Claro, a gente, enquanto advogado, falamos dos aspectos jurídicos, mas o empresário precisa muito fazer o dever de casa. E me parece que já vem fazendo e já vem fazendo há algum tempo, que é você enxugar os custos, enxugar os gastos, ver quem são os efetivos colaboradores que precisam permanecer na empresa, avaliar as despesas que estão acontecendo dentro da sua empresa, enxugar bem o caixa. Feito isso, né, você tendo um fluxo de caixa enxuto, né, você vai avaliar as dívidas que você possui. E muitas vezes, né, você tem lá dívidas que podem ser postergadas. Muitas vezes você pode ter alguma dívida que infelizmente você não vai conseguir pagar e o banco vai te executar, o fornecedor vai te executar. Mas o que o empresário precisa ter em mente é o seguinte, que se ele pagar aquela dívida, ele não tem dinheiro para o giro da empresa, ele não tem dinheiro para a compra da matéria-prima. E muitas vezes é o que acontece, ele não compra matéria-prima, ele não coloca mercadoria no balcão, mas paga a dívida. Okay? Ou renegocia e tem parcelas pesadas que comprometem também o fluxo de caixa. Então, o que o empresário precisa fazer? Ele tem que analisar o seguinte: qual é o que é o mais importante? É o giro da empresa, é o dia a dia da empresa, é você ter mercadoria para vender, é você cumprir os prazos com os seus clientes, é priorizar a sua atividade. Para isso, tem que ser feita uma análise e muitas vezes vai demandar atos como, por exemplo, o não pagamento de dívidas. Mas você está ali com a sua atividade progredindo, as coisas estão acontecendo, você está comprando, você está vendendo, você está tendo lucro, ok? E você está girando. Mas Charles, é tão simples, não paga e está tudo resolvido? Não, a gente sabe que as coisas não são tão simples assim, ok? Mas nesse momento, você simplesmente, assessorado, a gente sempre recomenda, né, com um advogado, que se você não pagar e sobrevier uma execução, você tem condições de apresentar a defesa, que no mundo jurídico chamamos de embargos à execução. Você vai apresentar uma defesa, você pode apresentar, por exemplo, um bem em garantia, você vai apresentar uma conta, você faz um cálculo, você elabora uma perícia para dizer, olha banco, está errado esse valor, não é tudo isso. E aí você resgata já contratos antigos, né, e vai buscando, através dessa perícia, né, demonstrar para o juiz que há um fumus boniuris, vamos falar assim, uma fumaça do bom direito na tua discussão. Você vai expor ao juiz que tem cargos, tem encargos, tem juros, tem taxas ali naquela conta que o banco está executando. E aí você pode, por exemplo, obter um efeito suspensivo na execução, que por sua vez, portanto, não vai penhorar a sua conta corrente, né? E com isso você vai ganhar talvez aquilo que é muito importante nesse momento: tempo, prazo. Porque se você seguir com a sua atividade, se você conseguir obtendo lucros com aquilo que você efetivamente sabe fazer, que é comprar, vender, comercializar, você vai fazendo um caixa, você vai fazendo dinheiro,
você vai angariando recursos para daqui talvez 1 ano, 2 anos ou 3 anos, você chega para aquele banco e você propõe um acordo. Fala, olha, vamos fazer o seguinte, não é nem o número que eu estou propondo lá e não é nem o número que você está propondo. Vamos chegar no meio termo, me concede um prazo. E você pode, e normalmente quem faz isso, né? O advogado pode simplesmente dizer o seguinte, olha, se você não me conceder esse prazo, eu vou para uma recuperação judicial. Se você não me auxiliar aqui, eu vou à falência. E se eu for à falência, aí que você não recebe. Porque prioridade de recebimento de crédito num procedimento falimentar é do governo, os tributos municipais, estaduais e federais, os tributos ligados, né, ao INSS, enfim, e as questões de ordem trabalhista. Então pode ser que o banco não receba nada. Por isso que eu digo que muitas vezes esse é um discurso que compete ao profissional, ao advogado, não necessariamente ao empresário. Até porque o empresário ele tem que sempre ter esse discurso proativo. O empresário não vai falar de falência para gerente de banco. O empresário não vai falar de falência, o que pode vir a falir, para um fornecedor. Então, eu estou quebrando aqui. Tá. Não vai falar isso. Não é da natureza do empresário e nem deve ser. Agora, o advogado ele é mais frio nesse aspecto. Ele é mais frio. E ele vai, às vezes, avaliar a efetiva realidade. Que se não se encaixar no fluxo de encaixe daquele empresário, a empresa vai falir. A empresa efetivamente. Então, o que o banco quer? O que o fornecedor, o credor fornecedor deseja? Perder aquele empresário? Deixar de tê-lo como cliente? Porque o fornecedor que tem um crédito a receber também é um cliente, tem nesse empresário devedor a condição de um cliente. Então, tem que ser feito essa análise, Jean, tem que ser feito esse ajuste. Não há por que temer uma demanda judicial. Eu vou compartilhar aqui, inclusive, uma situação de um cliente que certa vez, isso alguns anos atrás, disse, olha doutor, eu nunca tive meu nome inscrito no Serasa, eu nunca tive uma ação movida contra banco, o banco contra mim. Nós sempre honramos todos os compromissos, nós zelamos pelo nome da nossa família, então doutor, eu não quero saber de briga. Esse empresário, ele adotou esse discurso. E está correto. Nós temos que honrar, sem dúvida alguma, o CNPJ da empresa, o nosso CPF, temos que pagar as nossas contas. Mas muitas vezes, situações surgem que fogem da nossa compreensão ou daquilo que se imaginava acontecer, como é o caso de uma pandemia. Como é o caso, por exemplo, de uma outra recuperação judicial que travou um crédito que você tinha como certo que queria receber. Já vi situações assim. E esse empresário teve algumas situações ali que infelizmente não eram esperadas e que o fez entrar numa situação de muita dificuldade. O empresário que num primeiro momento disse, olha, doutor Charles, não há necessidade de trabalho jurídico aqui, mas no segundo momento disse, vem cá, preciso da sua ajuda, preciso de um apoio jurídico porque não estou conseguindo vencer, não estou conseguindo organizar minhas finanças. Então, é nesse momento que entra o profissional, que entra a função de um advogado, para poder orientar aquele empresário que já não tem nem às vezes tranquilidade para poder buscar alternativas de pagamento daquela dívida. E aqui, reitero o que eu falei também antes, muito cuidado quando vai e quando renegociam essas dívidas. Eu conheço empresários que fizeram renegociações que o condenaram, entre aspas, a 10, 15 anos de trabalho forçado, porque vai ter que pagar aquela dívida com o banco. Então, durante 10, 15 anos o empresário vai trabalhar basicamente para quê? Para pagamento de dívida. Não vai ter lucro, não vai ver dinheiro. Então, cuidado também quando assume esses compromissos de parcelamento a longo prazo. Há um contrato, há um termo de acordo formulado que não contemplou, por exemplo, a redução dos juros lá atrás. Então, sempre muito zelo, muita cautela e cuidado na hora de renegociar as dívidas. Dr. Charles Daniel do Voizinha, convidado da live das 10h30 desta segunda-feira, 31 de agosto. E o nosso assunto, estratégias jurídico-financeiras em tempo de pandemia. Doutor, e quanto à recuperação judicial, que é um tema bastante amplo, que às vezes
não provoca entre os leigos uma compreensão muito adequada, né? O que é possível dizer a respeito disso, doutor, de uma forma específica para o empresário, né, que esteja numa situação que pense, inclusive, em adotar esse mecanismo? Na verdade, seria o segundo aspecto, o segundo ponto daquilo que estávamos falando antes, né? Então, assim, um ponto é a organização do passivo, é a administração do passivo. O outro ponto é, muitas vezes, você otimizar os seus créditos, aquilo que você tem a receber. E aí nós já vamos entrar na questão da recuperação judicial, e aí também vou ter que responder a esta pergunta, que imagino que seja de outros tantos empresários. Então, veja só, muitas vezes o empresário tem dinheiro a receber. Tem uma promissória, tem um cheque, tem uma nota fiscal do produto que foi entregue e a nota fiscal não foi honrada, não houve o pagamento. Então o empresário, ele acaba não cobrando, por quê? Porque ele busca através do seu financeiro, do seu departamento financeiro, cobrar este crédito. E aí, né, protesta, liga, pressiona, manda cartinha e a empresa devedora não paga. Muitas vezes esse crédito fica numa gaveta, fica arquivado, ele acaba sendo esquecido. Eu tenho certeza que muitos empresários que nos acompanham nessa live, puxa, eu tenho alguns cheques, eu tenho algumas promissórias, eu tenho algumas notas fiscais, e às vezes esses instrumentos de cobrança vão prescrevendo, inclusive, né? Não deixem de judicializar isso, não deixem de avançar na cobrança. Vou dar um exemplo aqui, né? Muitas empresas realmente vêm a falir, quebram, não têm condições ou estão numa situação financeira muito difícil e o empresário não vai conseguir receber. Mas às vezes essa empresa, por exemplo, ela tem uma ação, uma indenizatória, ela tem um crédito a receber em juízo. E o empresário pode o quê? Uma vez executado aquele cheque, aquela promissória, aquela nota fiscal, e uma vez localizado aquela ação judicial daquele devedor, o empresário, claro, através do seu advogado, penhora no rosto dos autos aquele crédito a receber. E isso acontece. Não é tão inusitado assim, porque as empresas elas têm ações prós e contras. Né? Uma ação de indenização, um acidente de carro, um acidente de caminhão, que ela está ali pleiteando um valor a ser recebido. Talvez a grande dificuldade é localizar a ação, é localizar aonde ele tem crédito a receber. Mas existem várias situações desse aspecto em que o empresário pode, uma vez executado, tentar localizar esses créditos que a empresa tem a receber. Então veja, não é necessariamente um bem imóvel, não é um carro, então não vai ser através talvez de um bace-injude, que é uma penhora da conta corrente daquele empresário, mas você vai buscar um crédito que ele tem a receber. Então não deixem de ajuizar essas ações, não deixem de buscar esses créditos através aí das ações de cobrança, ações de execução. Outro aspecto, e aqui eu falo no sentido inverso das recuperações judiciais. Então, o que a gente percebe, o que a gente está percebendo nesses últimos anos? Que o beneplácito da lei de recuperação judicial, só resgatando essa lei, é a lei 11.101 de 2005, a lei ela veio em substituição à antiga lei de falências e concordatas, que era a Lei 7661, uma lei de 1945. Então, sem dúvida alguma, precisava dar uma repaginada, trocar, ajustar e trazer aí a realidade, né, uma nova legislação sobre essas questões falimentares ou de ajuste de passivo. E aí, então, portanto, em 2005 surgiu a Lei de Recuperação Judicial e Falências. Mas o intuito da lei é preservar um empresário sério, honesto, trabalhador e que por conjecturas está em dificuldade financeira, porque talvez não recebeu uma outra conta, porque uma pandemia, porque um problema no setor, né, e isso, aquilo, enfim. A empresa passa naquele momento por dificuldades, então o empresário entra com a recuperação judicial. Mas o que a gente está percebendo, Jean, e aqui eu alerto aos empresários, é que nós estamos criando uma espécie de indústria da recuperação judicial, aonde a empresa, eu estou com dificuldade, estou com problemas aqui, mas ela poderia resolver aqueles problemas, aquelas dificuldades, em vendendo um imóvel. Ela poderia, por exemplo,
se desfazer de um apartamento, de um terreno, ok? Para saldar as dívidas, para honrar com seus compromissos. E essa empresa muitas vezes, não, quer saber, eu vou aumentar o meu passivo aqui, vou contrair, vou comprar mais produtos e tal, eu vou aumentar. E aí eu vou entrar com a recuperação judicial, eu não vou pagar ninguém. Não é que não vou pagar ninguém, mas o que a gente percebe? Que tem recuperação judicial com 80% de deságio, com 90% de deságio, né? Então 70%, 80%, 90%, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E outra, vou pagar, e apresenta isso no plano de recuperação judicial, eu vou pagar em 10 anos, em 15 anos. Então definitivamente o empresário credor, o empresário que forneceu um produto, né, que vendeu o seu produto, que estava esperando receber aquele crédito, ele vê o quê? Ele vê, não, esquece, não vou conseguir receber, ou vou receber uma migalha. Né? Então, eu chamo aqui a atenção dos empresários para que sejamos mais combativos. Sejamos mais combativos. Mas como assim, Charles, combativos? Eu diria o seguinte, nós temos que enfrentar com mais acuidade, com mais detalhamento essas recuperações judiciais. Se você observar, tem, por exemplo, no artigo 51 lá da Lei 11.101, a previsão dos documentos que têm que ser juntados. E a lei, veja, a lei ela é muito boa nesse aspecto, porque ela pede para o empresário, por exemplo, juntar os documentos contábeis dos últimos 3 anos, do exercício contábil dos últimos 3 anos. Então você vai ter que apresentar lá a declaração de imposto de renda, você vai ter que apresentar lá o teu faturamento. O empresário que entra com a recuperação judicial, ele tem que apresentar a relação dos credores, tem que apresentar a relação dos seus bens da pessoa física, para ver se não tem confusão patrimonial ali entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Ela tem que apresentar extratos bancários. E em cima dessa documentação, que eu digo que teria que ter uma fiscalização mais ferrenha, uma análise, para que você critique o plano de recuperação, conteste o plano de recuperação. E às vezes o que parece é o seguinte, isso está passando com muita tranquilidade junto ao Poder Judiciário, os planos de recuperação estão sendo aprovados nessas condições e infelizmente o empresário acaba amargando um prejuízo, porque deixa de ter aquele dinheiro encaixado no seu fluxo de caixa. E Jean, eu não sou contra a recuperação judicial, e digo aqui, né, com muita tranquilidade, e imagino que muitos advogados estejam assistindo. Não é ser contra a recuperação judicial. Aliás, eu acho um ótimo e um bom mecanismo. É um mecanismo. Tá? Se você não consegue administrar as suas dívidas através de renegociações e o banco executa, você embarga, que também é uma medida muito salutar, né? Você tem a opção da recuperação judicial. Tá? Então aí tem que avaliar caso a caso. Reitero, né? Você não tem uma fórmula mágica, né? Aqui uma receita de bolo para você aplicar e aplica numa e aplica em todas. Não. Cada empresa, cada realidade, cada situação envolvendo passivo, dívidas, contempla uma análise específica. Então veja, não é ser contra as recuperações judiciais, mas é ser contra as recuperações judiciais que buscam enriquecimento ilícito daquela empresa recuperanda, que quando pleiteia um desconto no seu crédito, exagera. Não é admissível uma empresa pedir 80% de redução ou de deságio. Tá? Não estou dizendo que não caiba, mas o que a gente está acompanhando é que, infelizmente, se está prostituindo essa lei, se está fazendo uso da lei para enriquecimento ilícito. E a gente cita vários casos. Tá? Vou dar um exemplo de uma recuperação judicial que acompanhei no estado de Minas Gerais. Vários indícios de fraude, vários indícios de desvio de dinheiro de uma empresa para outra empresa. Tá? E aí o que você tem que fazer? E aí é o trabalho do advogado, claro. Levanta as informações, levanta os dados, pesquisa, busca isso nas redes sociais, nos sistemas eletrônicos do Paraná. Tem, por exemplo, o Projude, mas tem o PROC, tem outros sistemas eletrônicos que você pode fazer essa análise, essa pesquisa e se insurja contra. E assim, um problema, né? Alguém pode, mas veja, o Dr. Charles, e o Ministério Público não é um fiscal? E o administrador judicial não é um fiscal? O que eu percebo? Que até pela sobrecarga de trabalho
dos promotores e o volume de trabalho do administrador judicial, ou às vezes porque o próprio administrador judicial não quer entrar nessa seara, né, assuntos delicados acabam passando batido. E eu digo mais, em situações em que a gente identifica, por exemplo, eventual simulação ou fraude, tem o artigo 168 da Lei de Recuperação Judicial, a Lei 1101, que prega a prisão de 3 a 6 anos para os envolvidos, inclusive aqui contador, inclusive aqui os funcionários que eventualmente estiverem macunados com aquele ato simulado, com aquela fraude. Então, eu chamo a atenção dos empresários para que se insurjam mais, lutem mais, briguem mais por isso. Porque eu acho que a gente começa a moralizar, né, esse nível de deságio que está sendo aplicado aos créditos e o alongamento desse passivo, que, a meu ver, é por demais excessivo e penoso ao empresário da nossa região. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje, segunda-feira, 31 de agosto de 2020. E o nosso convidado é o Dr. Charles Daniel Duvoisin, que fala para a gente sobre estratégias jurídico-financeiras em tempo de pandemia. Doutor, o senhor tocou em alguns temas específicos dessa pergunta que eu vou fazer para o senhor, mas que eu entendo que é importante aprofundar um pouco essa questão que é muito ampla e bastante procurada e demandada no momento. Quais são, doutor, quando a renegociação, colocar dessa forma, realmente pode não ser um bom negócio para a empresa? Essas renegociações, elas acabam se tornando um mau negócio quando, por exemplo, não se encaixa no fluxo de caixa, não se encaixa no dia a dia da empresa. De nada adianta um empresário, um folgadilho, para evitar que seu nome vá ao Serasa, o CNPJ vá ao Serasa, para evitar que um título seja protestado, ou para evitar que uma execução seja deflagrada, ele vai lá, senta diante do gerente do banco e assina uma renegociação. Puxa, eu assinei a renegociação, agora o negócio é trabalhar para pagar a conta. Não. Você tem que primeiro avaliar se aquela maneira, ou aquela forma, ou aquelas parcelas, elas vão se encaixar no teu dia a dia. Porque aí senão vai virar uma tormenta. E reitero, a partir do momento que você tinha ali vários contratos, várias dívidas, e renegocia e faz uma confissão de dívida e aloca, por exemplo, uma garantia real, você está dificultando, inclusive, uma futura discussão dessa dívida. Porque, por incrível que pareça, e às vezes o empresário ele não visualiza isso, a gente não consegue enxergar isso, mas por incrível que pareça, quando você vai discutir com o banco, seja a nível administrativo, seja a nível judicial, se aquele contrato tem uma garantia real, e quando eu falo garantia real, não querendo, a ideia aqui, inclusive, Jean, é a gente fazer um bate-papo, uma live, sem um juridiquês mais aprofundado, né? Então, me perdoem se às vezes a gente aqui não se aprofunda no aspecto técnico, mas o objetivo não é esse, o linguajar aqui é perante o empresário. Mas quando a gente fala de garantia real, né, subentende-se o quê? A alocação de um apartamento, de um terreno, de um imóvel, garantindo aquela dívida, o pagamento daquela dívida. Tá? E pior, né, como dissemos antes, uma garantia real de cunho fiduciário. Então, quando o banco ele efetivamente se sente protegido, se sente confortável porque tem um patrimônio, por exemplo, 2 vezes, 3 vezes acima do valor da dívida, na hora de você negociar e na hora de você chegar lá e dizer, olha, seu gerente, eu estou em dificuldade, se eu aqui não suspender esse pagamento, eu vou quebrar, o gerente não vai lhe dar a devida atenção ou o devido desconto. E daí por que a gente clama que essas discussões elas acabam tendo maiores, digamos assim, vantagens ou descontos quando elas acontecem na esfera judicial. E natural, né? Você imagina o gerente de banco, porque o empresário, porque às vezes o próprio advogado chega lá, comparece dentro da instituição financeira, ou o gerente vai até o escritório do advogado ou na sede da empresa, o gerente, ele, assim, de plano, concede um desconto, facilita a negociação, né? Sem dúvida alguma, eles não agem, não buscam isso. Agora, a partir do momento que a dívida é ajuizada,
que ela está sob uma discussão judicial, que ela está sob, por exemplo, o manto do Poder Judiciário, onde você pode discutir taxas, encargos de juros cobrados lá atrás, aonde aquele valor ele está inflado, inchado, né? Você cria um mecanismo, você trabalha a negociação com mais força, Mas então, Charles, quer dizer que negociando uma dívida em juízo, eu tenho chance de eu conseguir e de obter um desconto maior do que se eu discutir essa dívida administrativamente? Sem dúvida, sem dúvida. Pode não ter uma lógica cartesiana aqui, pode não ter, né? Mas a lógica é de que na discussão judicial, né, o advogado vai encontrar falhas numa perícia do valor cobrado, vai se identificar encargos abusivos ou uma matemática equivocada do banco e você consegue na justiça obter esse desconto, essa redução. Não necessariamente, né, a gente não vende ilusões, muito cuidado com relação a isso. Às vezes a gente percebe, mas olha aqui, eu quero rever esse contrato, né? Mas daí você faz uma análise do contrato, mas o juro desse contrato é 6% ao ano. Ah, mas eu quero entrar com ação para rever esse contrato. Tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes não estamos diante de um contrato com juros abusivos, ou encargos, não, um inflacionário da conta, tá? Então, me parece que, como eu disse antes também, é caso a caso. Mas, Jean, enfim, né, o empresário ele tem que buscar essas negociações na esfera administrativa que se encaixe no seu fluxo de caixa, que ele consiga pagar com razoável tranquilidade, tá? E que ele também perceba, quando eu falo em encaixar no fluxo de caixa, contemplando todas as outras despesas. Não é só pensando o seguinte, eu faturo tanto, tenho um lucro aqui tanto, eu vou pagar. Tá, mas e as outras dívidas? E os outros compromissos? Okay? Então, o empresário ele tem que, por exemplo, priorizar, sem dúvida alguma, o pagamento dos seus funcionários, honrar um compromisso com os seus colaboradores. Isso sem dúvida alguma. E não deixar de ter matéria-prima, não deixar de ter produto, estoque, para poder fazer a sua empresa girar. É com o giro, é com o dia a dia do empresário que se paga a conta. Não é canalizando todos os seus esforços, todos os seus recursos para pagamento de conta, para pagamento de dívida e na hora de adquirir matéria-prima, na hora de adquirir um produto que vai ser objeto de venda na sua empresa, não tem dinheiro, não tem caixa, não consegue, né? Ou, por exemplo, se tiver que priorizar alguém, mas se eu tiver que priorizar, prioriza o teu principal fornecedor, né? E mesmo com o teu principal fornecedor, chegue para ele e renegocie, busque uma condição, busque uma redução, né? Tudo, né? Eu acho que na vida parte de bom senso, parte do diálogo, parte de uma boa conversa, né? Porque também ninguém deseja que a empresa que está devendo quebre, venha a falir, porque todos perdem. O governo perde porque não arrecada, o credor perde porque não vai receber o dinheiro, não se gera empregos. Então, nós temos que fomentar e nos preocupar, sem dúvida alguma, com o dia a dia do empresário, com a geração de rendas, com a geração de empregos, que é isso que alavanca a nossa economia. Muito bem, doutor Charles, a gente está chegando no fim do nosso tempo, mas eu tenho uma última questão aqui para o senhor, e desde já agradeço a sua presença em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro, e de toda a diretoria da SIC, por tão gentilmente ter aceitado o nosso convite e participar. Doutor, diante desse contexto tão crítico, né, e tão novo que a gente vive, quais são, na sua opinião, as grandes lições que ficam para o mundo empresarial? Bom, como a gente até ressaltou, a crise não é de hoje, mas a pandemia ela acabou tornando ou trazendo a crise para dentro de todas as famílias. Então todo mundo passou a conviver com as dificuldades. Eu acho que as lições que a gente tem, e aqui a gente observou, por exemplo, o trabalho da SIC, e eu faço questão de elogiar publicamente o trabalho do Michel e do Genésio, da diretoria como um todo, justamente e um trabalho que envolveu um bom contato com as autoridades públicas, porque enquanto estavam ali essa preocupação, fecha, não fecha, como é que tratamos as relações empresariais,
As autoridades públicas de Cascavel também souberam ser sensíveis e esse diálogo entre as autoridades é muito importante. Então, acho que uma das lições que a gente aprende, né, com a pandemia, com situações como essa, que realmente afetam o nosso dia a dia, é a importância da união, é a importância do diálogo, é a importância da conversa, é a importância de se ouvir os dois lados, porque não se tem uma verdade, né? Não se tem necessariamente um único caminho a ser seguido, são várias as vertentes. A gente falava da importância do isolamento social para que não houvesse a contaminação e ao mesmo tempo você via os reclamos da área empresarial, os reclamos, né, do empresário de que precisava manter a sua atividade aberta. Então eu acho que o bom senso, né, a conversa e a busca do equilíbrio, e a gente fala muito do equilíbrio contratual, né, um dos princípios que rege o direito contratual é o equilíbrio, porque contrato é bom e é bom quando as duas partes ganham. Então a pandemia trouxe esses efeitos da necessidade de diálogo. Não basta você ter um contrato de aluguel e exigir lá do inquilino: apague, eu não quero saber. Né? Não basta você exigir de um devedor: apague a parcela, sendo que aquele devedor também sofreu os impactos da pandemia. Então, eu acho que aquilo que sempre é muito caro para nós, que é o contato, que é o diálogo, que é o bom senso, que é essa preocupação com o próximo, né? Falando até de uma sociedade cristã, essa preocupação com o próximo, ela se aplica sim ao ramo dos negócios, aos contratos. Tá? E às vezes não é perder um pouco, mas é ganhar sim, quando você oferta um desconto, quando você flexibiliza o pagamento, quando você posterga o pagamento, para que todos possam suplantar com dignidade essa pandemia que tantas dificuldades, tantos dissabores trouxeram para a nossa sociedade. Muito bem. Mais uma vez eu quero agradecer aqui o Dr. Charles, que é graduado em Direito Civil, mestre em Direito Processual Civil, ex-presidente da OAB Subseção de Cascavel e atualmente conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Paraná, e é sócio da Murbach Advogados Associados, Dr. Charles Daniel Duvoisin, que nos acompanhou na live das 10h30 desta segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, novamente, méritos aí à diretoria da SIC, e estamos sempre à disposição, estamos sempre às ordens da SIC. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.